A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você. Hoje é o dia 71 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 12 até o capítulo 14, né? Então temos 3 capítulos aí para fazer a leitura. Se você ainda não fez a sua, separe um tempinho no seu dia, faça ela e depois você assiste o vídeo, né? Para que você possa estar aí realmente por dentro do que nós estamos falando. A nossa leitura devocional, nosso texto devocional se encontra no capítulo 14 e o verso de número 14 também. E diz assim a palavra do Senhor Jesus. Josué 14:14. Por isso, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Amém? Amados, o nosso texto de hoje, a porção diária de hoje que nós temos, vai falar muito sobre as conquistas, né, do povo de Israel na terra prometida. Lá no capítulo 12, nós vamos ver os reis que Moisés venceu enquanto ele estava vivo, certo? Ainda no capítulo 12, depois nós vamos ver os reis que foram vencidos por Josué. E nós vamos ver que não foram poucos os reis que eles venceram, né? No capítulo 13, nós vamos descobrir aí as terras que ainda faltavam ser conquistadas. E nós vamos descobrir uma coisa interessante. Josué já estava idoso, né? Cansado e ainda tinha muito trabalho para ser feito. Amém? Ainda no capítulo 12, nós vamos descobrir aí as terras das tribos do leste do Jordão, como ficaram distribuídas. E as heranças distribuídas por Moisés também, enquanto ele ainda estava vivo. Aí lá no capítulo 14, nós vamos ter as divisões da terra de Canaã, lá dentro, né, depois do Jordão. E logo em seguida, quando está se contando como foram feitas essas divisões, quem ficou com cada terra, o Josué vai fazer questão de contar um pedaço da história de um homem que foi importante na conquista da terra de Canaã. E não só no tempo das lutas, mas antes disso mesmo. E esse homem é o Caleb, o parceiro dele que foi espia quando Moisés enviou eles de Cades Barneia, né? E esse Caleb, da primeira vez que ele foi enviado, ele tinha 40 anos de idade, certo? Quando ele foi espia da terra de Israel. E é interessante porque quando ele volta, ele faz questão de relatar, de lembrar Josué, porque eles vão se reunir com Josué em Gilgal, o povo de Judá, né? E Caleb vai ali realmente para poder cobrar, literalmente, Josué das promessas que Deus tinha feito para ele, certo? E ele chega a dizer lá no verso 8 do capítulo 14, os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés fez ali uma promessa para ele, que com toda certeza a terra que ele pisasse, a planta do pé dele, seria dado como herança para ele. E a terra que ele pisou como herança era a terra de Kiriat Arba, né? Essa terra era a terra de um rei chamado Arba, e ali era a terra de Anaquins. Quem eram os Anaquins? Os Anaquins eram homens gigantes, homens de grande estatura, homens guerreiros, homens valentes, né? E é interessante que a terra que ele pisou o pé não era uma terra fácil de ser conquistada, né? Porém, mesmo não sendo uma terra fácil de ser conquistada, Caleb parece ser um homem muito motivado, muito valente, sem medo e sem desânimo, porque além de ser terra de gigantes, era uma terra de montanhas, o que dificultava o acesso a essa cidade. Porém, Caleb não teve medo, ele cobrou Josué e
Josué concedeu para ele o direito de possuir a terra. E lá no verso de número 12, no finalzinho, ele solta ali uma frase poderosa, né? Uma declaração poderosa. Ele diz assim, ó: se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como ele me prometeu. Irmão, preste bem atenção. Ele não disse que ele por si só expulsaria aqueles gigantes daquela terra. Ele disse uma condição: se o Senhor Deus estiver comigo, certo? Nós temos muitas coisas para aprender com Caleb. E eu quero começar aqui com a primeira. Se você espera uma promessa de Deus, você não pode ser impaciente. Caleb esperou 45 anos e não desanimou. Quem não tem paciência não alcança as promessas de Deus. Segunda coisa que eu preciso aprender com Caleb, que eu tenho que cobrar a Deus sobre as promessas que ele me fez, eu tenho esse direito, mas eu preciso fazer isso no momento certo, quando essas promessas estão visíveis e eu estou no tempo oportuno de conquistá-las. Terceira coisa, quando eu for conquistar as promessas, não posso me esquecer de que se o Senhor Deus não estiver comigo, eu nada vou conquistar. Amém? Em quarto ponto, se encontra o que foi escrito lá no verso 14, que nós lemos. O Monte Hermon, Hermon passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje. Preste bem atenção. Deus fez a promessa, ele esperou no Senhor, ele cobrou no tempo certo e ele declarou que ele só conquistaria pelo Senhor. Mas tem um ponto chave aqui. Quem é o homem que conquista as promessas de Deus? Quem é a mulher que conquista as promessas de Deus? Quem são os jovens que vão conquistar as promessas de Deus? Olha o que ele diz. Hebron passou a ser de Caleb, visto que havia perseverado em seguir o Senhor. Quem são os homens que conquistarão as promessas de Deus? Os homens que conquistam as promessas de Deus são aqueles que perseveram, são aqueles que persistem em seguir o Senhor. O que Deus está dizendo para nós hoje é que pessoas que desanimam, pessoas que abandonam a fé, pessoas que abandonam a caminhada, não irão alcançar a promessa. Lá a carta de Hebreus vai dizer que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, mas ele vai corrigir, ele vai dizer, mas nós não somos dos que retrocedem, certo? Ele fala um pouquinho de tempo e aquele que há de vir virá e não tardará, certo? Deus tem promessas para cumprir para mim, ele tem promessas para cumprir para você, porém nós precisamos ser como Caleb, precisamos ser perseverantes em seguir o Senhor. Quantos cristãos, quantos servos de Deus com promessas maravilhosas, promessas magníficas, mas são pessoas que têm desanimado no meio da caminhada, que têm desanimado porque estão achando que Deus tem sido tardio, que Deus está demorando e que Ele não irá cumprir as suas promessas. Nós precisamos ser como Caleb, perseverantes em seguir o Senhor, porque no tempo certo Deus nos dará e cumprirá sobre nós todas as suas promessas. É interessante que a cidade de Hebron tinha o nome de Kiriat Arba antes de ser conquistado por Caleb, e esse Arba foi o maior homem que houve entre os anaquins, né? Isso mostra para nós que a vitória de Caleb foi do tamanho da sua luta. A sua luta não foi pequena, a sua luta foi grande, mas a sua vitória também foi grande. Se você está passando por lutas grandiosas, não desanime, porque o tamanho da tua luta mostra o tamanho da tua vitória. Amém? Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e eu quero orar juntamente com você nessa manhã. Feche seus olhos, abre o seu coração e ore comigo neste momento. Senhor Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos por essa grande oportunidade de podermos estudar a sua palavra. A sua palavra nos direciona,
A sua palavra nos aconselha, a sua palavra nos fortalece e ela nos diz como devemos fazer para sermos vitoriosos. Hoje o Senhor vem nos dar o exemplo de Caleb, homem prudente, homem fiel, homem valente, que quando os 12 espias foram enviados de Cades Barneia, somente ele e Josué é que voltaram de lá, Senhor, com um pensamento vitorioso, com a fé convicta, não duvidaram da promessa, mas creram em todas as palavras do Senhor, não temeram as dificuldades e muito menos as lutas que iriam enfrentar. Agora, Senhor, esse Caleb, passados 45 anos, ele está na posição de cobrar, de requerer e de conquistar as suas promessas. E o Senhor cumpriu todas elas sobre a sua vida, entregando para ele o monte Hebron. Senhor, que não seja diferente sobre as nossas vidas, que o Senhor venha cumprir em nós as suas promessas, mas que nós venhamos ter a perseverança de Caleb, aquela perseverança em seguir o Senhor. Que nós venhamos te seguir, ó Pai, todos os dias da nossa vida e que nós não venhamos te deixar em nenhum momento, mas confiar plenamente em Ti para sermos completamente abençoados e possuidores da promessa que o Senhor tem para nós. Em o nome de Jesus, amém. Se você tem gostado desse trabalho, por favor, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém, se inscreva no canal e ative o sininho. Amém? Que Deus te abençoe nessa manhã e que o Senhor te dê uma ótima segunda-feira em o nome de Jesus.